Graça e paz. Amém. Atos, capítulo 10. Eu gostaria que nós, dentro do possível, nós entendêssemos esse versículo e orássemos por isso. Atos 10, versículo 44. A palavra de Deus nos diz assim: ele estava na casa de Cornélio. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? Aqueles que estão de fato desejosos de ouvir a palavra, vamos orar para que o Senhor derrame uma porção maior do Espírito sobre nós. Porque aí nós não vamos necessitar de mais nada. Mas sem o Espírito, nós necessitamos de absolutamente tudo. Então vamos orar por isso. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, a palavra é tua. Aliás, a palavra é o Senhor. Senhor, mediante o poder do Teu Espírito, vem sobre nós. Vem sobre os homens, vem sobre as mulheres, vem sobre os fracos, vem, Senhor, sobre os rebeldes, vem, Senhor, sobre os insubmissos, vem, Senhor, sobre aqueles que estão desesperados. Espírito Santo de Deus, seja derramado no coração de cada homem, cada mulher, cada criança nessa noite e conduz-nos até Ti mesmo. Forma Cristo dentro dos nossos corações, para que o Teu nome possa ser glorificado em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de começar sobre os jovens, eu preciso de 2 minutinhos para fazer um pequeno ajuste sobre a última mensagem. Depois, considerando em casa, eu acho importante eu falar isso. Possivelmente os irmãos que vão ouvir a última mensagem vão ouvir também essa. Quando eu teço o comentário de que o papel da mulher dentro de casa ele é um papel cansativo, ele é um papel esgotante, infeliz, eu estou tentando dar um destaque para os homens, para eles considerarem isso na mulher. Mas a palavra de Deus diz, no Salmo 128, como eu já havia pregado para vocês, que aquela mulher, daquele homem, estava dentro de casa, feliz. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Aquela mulher estava rompendo de alegria no papel dela dentro de casa. E não há nenhuma ordem que o Senhor nos peça que seja pesada. Então não é pesado para a mulher estar dentro de casa. Vocês estão entendendo? Quando eu dei aquela ênfase, eu dei a ênfase para os homens, para que eles pudessem ser respeitosos com suas mulheres e poderem cooperar com elas, vivendo a vida comum do lar, como foi pregado. Amém? Então aí eu corrijo, faço esse ajuste que eu entendo ser necessário. A partir de agora, nós vamos estudar sobre filhos. Nós já estudamos um pouco sobre o casamento, e agora nós vamos gastar um tempo sobre os principais textos, falando sobre os filhos, né? Eu vou, nesse primeiro período, olhar com vocês alguns textos importantes do Velho Testamento, e no segundo período, se o Senhor nos permitir, eu quero abrir com vocês o livro de Provérbios, olhando uma ênfase bem específica, a ênfase do ouvir e do falar dentro de casa. A fé, ela é depositada apenas pelo ouvir.
A fé vem pelo ouvir. E a primeira coisa que nós costumamos tropeçar é que nós desgastamos o ouvido dos nossos. E aí a fé não pode ser depositada. Porque a fé vem pelo ouvir. Nós vamos ver isso agora no segundo período. Antes disso, eu quero abrir, se o Senhor permitir, 2 referências com vocês. Abram em Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Isso que eu vou compartilhar com vocês não é novidade, é sabido. Quem já leu o irmão Mackintosh sabe disso daqui, já leu essas verdades. E eu quero mostrar essas verdades tão singulares para vocês sobre a vida familiar. Êxodo, a palavra Egito, significa aflição. O povo de Deus estava no Egito. O povo de Deus estava dentro da aflição. E Moisés, ele é levantado, ele é um tipo de Cristo, ele representa ali a figura de Cristo, porque Moisés prefigura ali um libertador. É aquele que nos tira do mundo, da aflição, e nos conduz à Nova Jerusalém. E nos conduz a Nova Jerusalém, nos conduz a Canaã, nos conduz a uma terra que mana leite e mel. Moisés tem esse papel. Então ele prefigura Cristo. Assim como Faraó prefigura aquele que escraviza o povo. Quem é que escraviza o povo? O diabo. Então, já estamos entendendo aqui. O Egito representa o mundo, representa a aflição. Moisés representa Cristo. E Faraó representa Satanás, que é aquele que mantém o povo de Deus escravizado. Meus queridos, Moisés vai até Faraó, por ordem do Senhor, e diz para Faraó no versículo 1 o seguinte, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Presta atenção. O convite de Deus para nós é celebrarmos uma festa. Família tem que ser lugar de festividade. Igreja tem que ser lugar de festividade, que, digamos assim, é a nossa família maior. Não que nós não tenhamos problema, obviamente que vamos ter problema, mas o convite é para que a gente celebre uma festa ao Senhor, é para nós celebrarmos uma festa. Mas essa festa, ela é realizada no deserto, que é um local de solidão, que é um local de privação, que às vezes é um local de sofrimento. Os princípios que nós vamos ver sobre educação de filhos, eles são princípios que num primeiro momento nos lembram um deserto. A gente sai daqui com o coração apertado. A gente sai daqui muitas vezes se sentindo solitário. A gente sai daqui com um sentimento, às vezes, de culpa e de desespero de ter visto que a gente errou. Mas, queridos, acreditem na palavra. Esse princípio vai se tornar um lugar de festa. O princípio de Deus, bem aplicado, faz com que as nossas famílias sejam famílias estáveis, sejam famílias alegres. Faz com que a voz dos nossos filhos no quarto deles não sejam de queixa nem de murmuração, mas sejam de um cântico de adoração ao Senhor. Faz com que de vez em quando a gente passe pela porta do quarto dos nossos filhos e a gente vê eles de joelho, orando ao nosso Deus, bendizendo o nosso Deus. O gozo que é tomado no homem, no pai, na mãe, nos filhos, é um bendito gozo que vem do Espírito. Há uma alegria a ser usufruída, um gozo a ser usufruído, quando nós nos atentamos a isto e colocamos de todo o nosso coração
quando colocamos todo o nosso coração nessa verdade, buscando essa verdade, aplicando essa verdade, com graça, com graça, com graça. A verdade de Deus não pode ser aplicada de um jeito truncado, violento, como nós vamos ver agora no segundo período. Mas ela precisa ser aplicada de um jeito gracioso, dócil, gentil, mas ela precisa ser aplicada. Essa aplicação dessa verdade faz com que as famílias celebrem um gozo, uma alegria, uma inteireza, uma união. Meus queridos, é Ele quem promete isso. É Ele quem nos convidou a uma festa, a uma celebração, a um gozo, a uma alegria, a um contentamento. É Ele quem nos convidou. Não sou eu quem estou dizendo isso para vocês. O convite é dele. Por isso, independente da condição que esteja a tua casa, você pode ter vindo aqui com a tua casa na maior briga, você tendo brigado com um filho brigado com outro, às vezes distante, não importa. Comece a ouvir os princípios de Deus e comece de todo o seu coração a aplicar o convite de Deus, porque daqui a um tempo você começa a celebrar uma festa dentro da tua vida familiar. Amém? Aí, olha a resposta do diabo, que é a resposta que eu e você vamos receber. Diz assim: respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Satanás vai se levantar contra todo o coração que desejar aplicar esses princípios que nós vamos ouvir. Satanás vai se levantar. Quem é o Senhor? Quem é o Deus de Israel? Eu não o conheço e não vou permitir que esse povo celebre uma festa. Mas, meus queridos, não tem problema, porque nós sabemos que essa festa é no deserto. Nós sabemos que essa festa é com luta, é com angústia, mas que essa festa, no seu tempo, do seu modo, ele vai ocorrer. E aí, então, Satanás levanta contra Moisés e contra o povo do Senhor, Satanás levanta 5 impedimentos. Moisés, ao longo daquelas 10 pragas, Satanás levanta 5 impedimentos. Moisés vai ter com ele, e por 5 vezes, Satanás, Faraó, ele tenta dizer para Moisés que não deixaria o povo ir, mas que ele faria isso e isso. E eu quero ver com vocês os 5 impedimentos que Satanás vai levantar, se é que já não tem levantado, contra as nossas vidas, o impedimento de estabelecermos essa bendita família do Senhor. Isaías 61, não abram, diz que o Espírito desceria sobre o nosso Senhor, sobre o Senhor Jesus, e diz que o Senhor Jesus seria tomado no ministério de pregar aos cativos, de pregar aos enlutados, de pregar aos aprisionados. Ele pregaria a todos os povos, aqueles angustiados, e ele faria daquelas pessoas carvalhos de justiça. E alguns versículos na frente diz assim: e todos quantos o virem, o chamarão de família bendita do Senhor. Esse é o propósito do Espírito, de pegar cada casa nesta reunião, de pegar cada família nessa reunião, de libertar os aprisionados, que somos nós, que são os nossos filhos. Lucas descreve aquela passagem em que um pai, desesperado com o seu filho, possuído por um demônio,
o espírito tomava aquela criança, aquele menino, e o jogava na água, e o jogava no fogo, e tentava matar ele, e aquele pai desesperado chega até o Senhor e expõe ao Senhor aquela situação, e Jesus, aleluias, apenas diz assim: traze-me o teu filho. Sabe o que nós vamos fazer? Trazer os nossos filhos ao nosso bendito Senhor, ao amado da nossa alma, aquele que nos prometeu que nós seríamos uma família bendita do Senhor, que os homens aqui, que as mulheres aqui seriam carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Vocês estão me entendendo? Só que Satanás vai levantar esses 5 impedimentos. É a primeira coisa que nós vamos viver. Esses 5 impedimentos. Ele vai propor 5 coisas para nós, para não deixar que essa família bendita do Senhor seja estabelecida. O primeiro impedimento, capítulo 5, versículo 6, diz assim: naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e que ajuntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Olha só, estão ociosos. Por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Meus queridos, o segundo período nós vamos falar sobre o ouvir. A primeira coisa que o diabo está dizendo é o seguinte: aumenta o trabalho. Aumenta o trabalho. Aumenta o trabalho. Homem, você vai receber propostas no início do ano de aumentar o teu trabalho. Mulher, você vai receber propostas de aumentar o teu trabalho. E queridos, se aumentarmos o trabalho, nem nós, nem nossos filhos ouvirão as benditas palavras do Senhor. A primeira estratégia do diabo, o diabo parte de um pressuposto. O diabo parte do pressuposto de que o povo de Deus, quando está mais desocupado, ele ouve melhor a Deus. E isso é uma verdade. Por isso, ele aumenta o trabalho nesta terra. Sabe o que ele faz? Eu não vou me movimentar, não. O povo amassa barro. O povo amassa barro. No mesmo buraco, água, terra, e aí eles não tinham mais palha, tinham que sair e buscar a palha. Um serviço onde você faz, e sua família não avança 1 milímetro no crescimento do Senhor. Ele nos coloca amassando barro. Um trabalho sem sentido. Um trabalho onde não temos tempo para ler as Escrituras, para orar, para buscar ao Senhor, para nos dedicarmos a Ele de todo o nosso coração. Ele simplesmente aumenta o nosso trabalho. Uma das estratégias vai começar agora. Você vai passar o teu cartão de crédito no Natal. E aí sabe o que você vai ter que fazer? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Talvez junho, porque são 6 meses, né? Sabe o que você vai ter que fazer? Trabalhar. E trabalhar. E trabalhar. E trabalhar. E trabalhar. E por 6 meses a sua família não vai avançar 1 milímetro na carreira cristã. Você tem que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. Queridos, eu garanto que tem muitos homens e mulheres aqui que amam o trabalho. Mas eu vou ser um forte concorrente nessa coisa de amar o trabalho. É uma luta no meu coração, mas o meu coração
precisa ver plenamente o Senhor, e sem tempo eu não vou ver. Primeira estratégia do diabo, vai aumentar o seu trabalho. Segunda estratégia do diabo, abram no capítulo 8, por uma segunda vez, Moisés vai ter com Faraó. Versículo 25, a segunda estratégia. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Sabe qual é a segunda sugestão que ele está dando? Você pode ter uma família diante de Deus, deixando que você e os seus estejam ainda no mundo. É impossível oferecer um sacrifício a Deus dentro do mundo. Porque igreja significa tirados para fora. Nós fomos tirados para fora do mundo. E nós não podemos mais voltar para o mundo. Igreja significa, santo significa separado. E você vai ter que tomar uma segunda decisão. Se você quer amar o Senhor e estabelecer uma casa para o Senhor, você vai ter que tomar decisões de separação. Porque Satanás vai tentar te levar a celebrar essa festa, a adorar a Deus, misturado lá no mundo. Queridos, não dá para ir em todos os lugares esse final de ano. Às vezes não dá para estar nem em determinadas situações familiares. Porque são situações que afrontam o Senhor. Às vezes são situações da família de sangue. Mas, queridos, você foi chamado a uma nova família. A sua família é a família da fé. Nós vamos estar com os nossos de sangue, nós vamos respeitar os nossos de sangue, mas nós vamos nos separar de tudo aquilo que é do mundo. Nós não estaremos participando de coisas que são do mundo, nem nesse final de ano, nem ao longo do ano que vem. Porque a estratégia do diabo é tentar mostrar para nós que não é necessário você ter uma separação do mundo. Os nossos filhos precisam ouvir de nós não em algumas coisas. Um não lógico, sensato, que explica, que mostra com clareza, que ensina ele a lidar com a idade dele, com a realidade dele, mas nós precisamos separá-los de determinadas situações do mundo, mostrando que o Senhor não está naquela situação do mundo. Que nós precisamos estar separados daquela situação do mundo. Os irmãos estão entendendo? Satanás vai dizer coisa do tipo que você é exagerado, radical, extremista. E tentem entender o que eu vou dizer. Todo princípio de Deus precisa ser colocado com graça. João, num Abram 1,14, diz assim: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Nós nunca pontuamos para os nossos uma verdade que não seja dentro de um espírito de graça. A graça, ela vem antes da verdade. A graça abre o caminho para que a verdade seja colocada de um jeito adequado. Mas a verdade, difícil, indigesta, que nos separa do mundo, precisa ser colocada. Os irmãos estão entendendo? Homens receberão convite para estarem em situações do mundo. Receberão convites para negócios do mundo. Mulheres receberão convites para amizades com pessoas do mundo. Nossos filhos estudarão em colégios mundanos, em que amizades do mundo tentarão seduzi-los. E nós
temos que entender que essa é a segunda estratégia de Satanás para fazer com que não haja um povo e uma família que seja bendita do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Simples assim. Os princípios de Deus são simples. Eles são aplicados à mente mais simples que existe. Os princípios de Deus não são para os estudiosos, o princípio de Deus não é para os sábios, o princípio de Deus não é para os inteligentes, o princípio de Deus é para todo aquele que Ele chamar, desde o simples até o inteligente. Por isso, o princípio de Deus, ele sempre é simples. Então, duas estratégias do diabo, que você, se já não está vivendo, vai começar a viver. A primeira estratégia, o aumento do trabalho. A segunda estratégia, a mistura com o mundo. A terceira estratégia, olha a sutileza de Satanás. Versículo 27, versículo 26, aliás, respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto. Gente, o símbolo é maravilhoso. O que é caminho de 3 dias? É o trabalhar da cruz. Morte e ressurreição. A morte fala da morte para o pecado, e a ressurreição fala, de acordo com Romanos 6, de uma novidade de vida. Morte do pecado e uma vida nova, segundo o padrão de Deus. Temos de ir caminho de 3 dias no deserto. E ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. Vejam agora o diabo falando. Então diz Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. O diabo é o Senhor inimigo. Nós só o vencemos pelo poder do Espírito. Nenhum de nós pode vencê-lo. É pela obra da cruz, no poder do Espírito, que nós o vencemos. Satanás vira agora e levanta a terceira coisa. Ele diz assim: então vou fazer o seguinte, você não quer celebrar no mundo? Tudo bem. Só que não vai caminho de 3 dias. Você não precisa morrer. Você não precisa abrir mão. Você não precisa ser tão radical quando você está dizendo. Não há necessidade de ser tão incisivo assim como você está dizendo. Meus queridos, Satanás propõe para nós que a gente não precisa morrer. Eu vou dar um exemplo para vocês. No deserto, nosso Senhor Jesus foi tentado em todas as paixões do mundo. Mas no Getsêmani, o nosso Senhor foi tentado na vontade dele. Não havia paixão pelo mundo no Getsêmani. No Getsêmani havia apenas uma luta com relação à sua vontade. Pai, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. O Senhor vira e diz 3 vezes: Pai, é a tua vontade. E ele determina no coração dele, então, a vontade do Pai. O que Satanás faz? Satanás levanta um guarda que vem, dá um tapão no nosso Senhor, esmurra o nosso Senhor e diz assim: profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu? Satanás levanta alguém que tenta o Senhor, para o Senhor não ir para a cruz. O guarda, ao pé da cruz, vira e diz assim: salvou a tantos, por que não salva a si mesmo? Aquilo era uma tentação em cima da determinação que ele tinha colocado. Eu vou para a cruz. Quando você determinar que algo precisa morrer
na sua vida, que algo precisa morrer na vida do seu filho, da sua esposa, do seu marido, que aquela área tem que ser trabalhada, que aquela área precisa ser corrigida, Satanás levantará situações, pessoas que vão dizer para você: não, não seja tão radical, não precisa ser um caminho de 3 dias, não precisa ser um caminho de morte, você não precisa morrer nesta área. Mas, meus queridos, cada um de nós aqui sabe aonde precisa morrer. Alguns de nós estamos atrasados nessa lição, porque nós temos caído nesse terceiro impedimento de Satanás. Alguém vem e nos propõe uma coisa que não aquela área que nós temos que morrer. Alguém vem e nos propõe uma situação que nos afasta do caminho da cruz. Satanás levantará de alguma forma, de alguma maneira, e ele vai levantar com alguém dizendo assim: orai também por mim. Ele vai levantar alguém que aparentemente é legítimo, que aparentemente é correto, que não tem problema, mas vai ser um sutil impedimento para nós não abandonarmos as coisas do mundo. Vocês estão conseguindo entender? Satanás levantará esse terceiro impedimento. O quarto impedimento, eu quero mostrar em função do estudo nosso, que nós estamos fazendo. Capítulo 10, versículo 9. Moisés vai novamente ter com Faraó. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhes Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Que pai ou mãe aqui celebra uma festa de forma adequada quando seu filho não está no Senhor? Que festa nós podemos celebrar? Porque o nosso coração chora, porque eles ainda não estão no Senhor. Moisés vira e diz: não. Nenhum filho, nenhuma filha vai ser deixado. Queridos, que nenhum filho deste corpo, que nenhuma filha deste corpo seja deixado, mas que pela graça do Senhor nós tragamos os nossos filhos ao Senhor. Os irmãos estão entendendo? Para que um dia, no tempo dele, da forma dele, a nossa festa seja plena. Porque não pode haver regozijo maior do que estarmos um homem, sua esposa e seus filhos diante do Senhor. Vocês estão me entendendo? Não há regozijo maior do que quando todos os nossos estão no Senhor. E, meus queridos, Satanás vai virar e vai dizer isso. Versículo 10. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes convosco más intenções. Satanás diz assim: não. Não. Porque essas crianças vão se voltar contra mim. Vocês têm más intenções. Essas crianças que vocês levarem com vocês se tornarão adultos. E esses adultos verão todo o mal que eu fiz ao povo e vão se levantar contra mim. Satanás aqui, não agora na figura de Faraó, Satanás sabe que quem vai sustentar a igreja de Deus na próxima geração são os nossos filhos.
É dos nossos filhos que se levantarão pregadores. É dos nossos filhos que se levantarão presbíteros. É dos nossos filhos que se levantarão diáconos. É das nossas filhas que se levantarão mestras do bem, que tocarão a igreja em cuidado nas pessoas. É das nossas filhas que se levantarão essas mulheres. É das nossas filhas que se levantarão mulheres que formarão filhos para a glória do Senhor, feito Ana, mãe de Samuel. É das nossas filhas que se levantarão mulheres como Abigail, esposa primeiro de Nabal, depois de Davi. É das nossas filhas que se levantarão filhas de Sara. Satanás sabe disso. E Satanás vai se levantar com fúria para que os nossos filhos não estejam no Senhor. Para que os nossos filhos não ouçam, junto conosco, assentados junto conosco, a bendita palavra do Senhor. Satanás não permitirá que eles decorem textos bíblicos. Satanás os levarão a decorar em português, matemática, geografia, inglês e todas essas coisas que são legítimas, mas que não têm peso algum para a eternidade. Isto tem peso para a eternidade. E Satanás não quer que os nossos filhos estejam reunidos conosco. Os irmãos estão entendendo? Eu vou fazer um clamor às irmãs aqui. Aquelas que têm jeito de ensinar. Se levantem e vão educar essas crianças aí atrás. Se você não tem preparo, não tem problema. Pede aí para os irmãos a prepararem. E vão ensinar essas crianças. Porque Satanás não quer que os nossos filhos saibam a palavra do Senhor. Filhos, aqueles filhos que estão aqui, ouvindo essa palavra, prestem atenção no que eu vou dizer. Vocês são alvo de Satanás. Quem aqui está ainda na condição de filho dentro de casa? Levanta a mão. Fica de pé, fazendo um favor. Isso, deixa eu ver vocês. Isso, fica de pé, isso. Dá uma olhadinha para trás. Olha que gente bonita. Fiquem de pé. Prestem atenção. Vocês são alvo de Satanás. Satanás quer destruir a vida de vocês. O que eu estou falando é indigesto. Mas o que eu estou falando é uma verdade. Recorram a isso. Permaneçam nisso. Porque um dia eu e vocês estaremos diante do nosso Criador. Amém? Podem sentar. Satanás não quer que eles ouçam a palavra. Porque Satanás quer enfraquecer o testemunho de Cristo para a próxima geração. E pais, mães, eu não sei se vocês conseguem entender a extensão do que eu estou tentando mostrar. Mães, sobre vocês foi colocado o bendito ministério de formar gente para o Senhor. Uma mulher sofrida como Ana produziu um Samuel. Vocês têm noção do que é isso? Talvez algumas de vocês ainda não entenderam o tamanho da dimensão do ministério que vocês têm, especialmente aquelas que Deus as fez mãe. Você não tem noção do poder que você tem de deixar a cabeça dele no teu colo, enquanto você faz um cafuné. Você abençoa aquela mente. Você ensina um texto bíblico. Você conta uma história. Não há tradução melhor da Bíblia para uma criança do que a tradução que uma mãe conta. Que versão pode ser melhor do que a versão de uma mãe
contando uma história para o seu filho. Meus queridos, minhas queridas, vocês receberam esse encargo do Senhor. A todo custo, formem pessoas para o Senhor. Ajudem seus maridos a não entrar em dívida. Ajudem a seus maridos a viver com simplicidade. Sejam dedicadas dentro de casa. Acima de tudo, no segundo período, nós vamos ver isso. Mantenham um espírito sereno. Porque é a melhor forma da palavra de Deus ser plantada, através de um espírito sereno. Mantenham isso, mas não permitam que os seus filhos estejam afastados do Senhor. Porque Satanás vai levantar esse impedimento. Ele não quer que essa casa faça isso. A grande maioria das igrejas que se reúnem, não se reúnem mais domingo de manhã. Eu conheço igrejas que a salinha no domingo à noite são os filminhos da Disney. Onde é que nós estamos levando os nossos? Onde é que nós estamos levando os nossos? Onde é que os líderes estão com a cabeça? Moisés recebeu uma ordem. A primeira vez que a palavra igreja, no Velho Testamento, no sentido de igreja, aparece em Deuteronômio 4. O Senhor diz para Moisés, e Moisés diz assim: reúne a congregação. Literalmente, esse reúne significa convoca uma assembleia. E a assembleia que Moisés mandava reunir era dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças de colo. Era para todo mundo sentar e ouvir a bendita palavra de Deus. Nossos filhos têm que estar do nosso lado, ouvindo a bendita palavra de Deus, vendo em nós uma atitude adequada ao acolher esta palavra, porque assim o intento, esse quarto intento de Satanás, ele cai por terra. Os irmãos estão entendendo? Quinto impedimento. Capítulo 10, versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também. Queridos, eu vou falar uma coisa aqui nessa figura. O quinto impedimento é que Satanás não quer que a gente adore com os nossos bens. Presta atenção. Não dá para oferecer a Deus uma festa sem oferecermos a Ele também o nosso dinheiro. Aliás, corrigindo a minha frase, o nosso dinheiro não é nosso, é dele. Se eu te der R$1.000 hoje e falar para você que daqui 1 mês eu gostaria que você me devolvesse ele, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai usar ou não, ou vai guardar bem guardadinho? Possivelmente, em consideração à minha pessoa, a grande maioria dos irmãos vão guardar bem guardado. Mas que consideração imbecil vocês têm comigo? E que consideração a gente tem com de quem é todo o dinheiro nosso? Nós somos meros mordomos do Senhor. Essa consideração boba que vocês terão comigo, eu fico agradecido, fico lisonjeado, mas, meus queridos, diante do Senhor, nenhum de nós é
nada. E todo o dinheiro é dele. Só que olha que interessante. A praga neste impedimento foi a praga das trevas. Deixa eu dizer uma coisa. O Senhor usou um símbolo quando foi falar de dinheiro. E usou o símbolo das trevas. Meus queridos, dinheiro cega. Você tome muito cuidado com as decisões financeiras que você vai tomar. Dinheiro cega. Tem 20 anos que eu partilho o texto que eu vou falar para vocês agora. E o Senhor apenas há um mês atrás me deu clareza dele ouvindo Paulo Bornelli. O Senhor lançou luz ao meu coração. Não precisam abrir Mateus 6, versículo 25, quando o Senhor fala dos dois senhores, não podeis servir a dois senhores. Porque ou vocês vão amar um e aborrecer-se. Eu sempre achei que era o Senhor quem se aborrecia da gente. Mas não, eu vou me aborrecer daquele Senhor. Se eu começar a tomar decisões financeiras, se eu começar a amar um pouco mais o dinheiro do que eu devo, eu vou começar a me aborrecer do Senhor. Eu já não vou gostar tanto daquele irmão que vem e fala comigo, às vezes me exorta, eu vou querer evitar uma reunião, eu vou querer evitar uma determinada leitura, eu vou querer evitar uma determinada porção das Escrituras, porque não é o Senhor quem se aborrece de nós, somos nós que nos aborrecemos do Senhor. Então, ou eu vou amar o Senhor e me aborrecer do dinheiro, ou eu vou amar o dinheiro e o que é triste, me aborrecer do Senhor. E a figura, meus queridos, é que é uma figura de trevas. E olha que interessante. O versículo anterior ao que eu estou citando para vocês, o versículo 24 de Mateus 6, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, verem o Senhor, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, você olhar o dinheiro, todo o teu corpo estará em... Qual foi a praga? Os irmãos estão entendendo? Dinheiro gera um sério impedimento para nós termos a família no Senhor. Ele é um Senhor que nos impede de adorarmos plenamente a Deus. E o dinheiro não tenha um negócio, um rendimento, um centavo que o Senhor não traga. Não tenha. Não tenha. E eu já vou dar o símbolo. O maná, ele tanto era um símbolo de Cristo, quanto era um símbolo da provisão de Deus. Certo? Do sustento de Deus. O maná tinha que ser pego na porção necessária. Senão ele cheirava mal e dava bicho. Homem, se você fizer um negócio que não esteja no Senhor, vai cheirar mal e dar bicho. Ai de nós, ai dos nossos filhos, que vão colher junto conosco toda essa consequência. Então, dinheiro tem que ser aquele que o Senhor nos traz, e todo o recurso que nós temos, ele é plenamente oferecido ao Senhor, e o Senhor decide o que fazer com ele. Amém? 5 impedimentos. Daqui a pouco vamos continuar. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, obrigado por tua bendita palavra. Obrigado porque tua palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Senhor, habilita-nos nesta luta
contra Satanás. E que o Senhor nos dê graça de celebrarmos uma festa no deserto, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.